palestrante aqui é a nossa colega Dona Raquel. Dona Raquel é médica veterinária, formada aqui pela casa, pelo Estado do Ceará, mestre em fisiopatologia da reprodução de suínos, pela Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente é gerente geral da empresa Bioagro, atendendo todo o nosso Nordeste. Então vamos passar aqui a palavra para a doutora Ana, para ir nos trazer também, com certeza, mais conhecimento para brilhantar aí a nosso dia das vendas. Obrigada, professor Fabiano. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer todo mundo, todos os colegas, amigos que vieram prestigiar a palestra, que vieram prestigiar também o evento, o PEC Nordeste. Agradecer a organização, não só do PEC, mas também da Suinocultura em Foco, que se organizou, que se juntou, reuniu todas as empresas e está trazendo aí mais suinocultura aí para a nossa região, certo? E vamos lá, iniciar a nossa conversa. Hoje a gente vai falar sobre os hábitos de cobertura, sobre os problemas reprodutivos que vão realmente influenciar na nossa produtividade. Com isso, a nossa conversa, a gente vai escorrer, introduzir um assunto, para trazer vocês para a nossa realidade do que é um hábito de cobertura, como que a gente identifica os problemas que vão influenciar esse parâmetro de variável, que acaba afetando a nossa cadeia produtiva. A gente vai falar sobre os problemas que são observados antes da cobertura e também no pós-cobertura, certo? Nós vamos finalizar trazendo aí o mais polêmico, que é a influência desses problemas reprodutivos na parte financeira da granja, e no final a gente vai aí falar para vocês, fazer um resumo do que levar para casa da palestra de hoje, certo? Começando aí, a gente vai iniciar perguntando para vocês. Vocês sabem o que é o alvo de cobertura? Eu sei que tem muitas granjas que a gente visita, que a gente conversa, que já teve acesso a essa conversa, mas eu queria saber se vocês, que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar, sabem o que é esse alvo de cobertura. Ele nada mais é do que eu saber a quantidade de porcas, de fêmeas que eu vou ter que cobrir durante a semana ou de 15 em 15 dias, dependendo do tipo de ciclo que eu tenho na minha granja. Se ele é semanal, se ele é manejo de banho de 15 em 15 dias, 21 em 21. Então é muito importante que eu tenha conhecimento desse parâmetro dentro da minha granja, certo? E Raquel, como que eu sei calcular esse alvo de cobertura para a minha própria granja, já que nem sempre a gente tem esse acesso a essa informação? A gente vai precisar saber a quantidade de granjas ativa dentro da minha propriedade. Então, eu vou aqui utilizar uns exemplos de uma granja com 100 fêmeas, certo? Outro parâmetro importante, a quantidade de partos que cada fêmea da minha granja vai ter durante o ano. Isso é muito importante, certo? E, por fim, eu saber que tipo de ciclo que eu quero exercer na minha granja. Se eu quero que toda semana tenha cobertura e parto, se eu quero que tenha cobertura e parto a cada 15 dias ou não, certo? Como eu havia mencionado aqui para vocês, vamos encarar uma granja. Outro parâmetro importante, acabei que passei um pouquinho por cima, é a influência das perdas reprodutivas também nesse acesso. E aí sim eu vou ter o meu grupo de cobertura, certo? Passando aqui para a nossa granja de 100 fêmeas, uma realidade assim um pouco mais redondinha. Vamos supor que minha granja tem 100 fêmeas em atividade, 100 fêmeas no processo de cobertura e parto. Eu vou pegar essas 100 fêmeas, vou multiplicar pelo número ideal de partos que cada fêmea deveria ter por ano, que é, no caso, 2,5 partos por fêmea por ano, certo? E esse valor, eu vou dividir pelo número de ciclos que eu quero. Se eu quero um ciclo semanal dentro da minha propriedade, eu vou fazer uma divisão por 52 semanas, certo? Quando a gente passa aqui para o restante do cálculo, a gente observa, fazendo todas as divisões, que essa granja de 100 fêmeas, ela tem que ter 4,8 partos por semana. Só que, vocês concordam comigo que tem fêmea que vai repetir cio, que vai ter fêmea que vai abortar, que vai ter fêmea que vai ter alguma falha reprodutiva, não é? Então eu não posso esquecer
de levar em consideração esse parâmetro, certo? Passando aqui para a parte de um valor mais real para uma granja de 100 fêmeas, vamos considerar que essa granja aqui em conversa tem em torno de 15% de perdas reprodutivas, certo? Eu vou ter que somar esses partos que eu vou ter por semana junto com o percentual de perdas reprodutivas. Se eu tenho 15% de perdas reprodutivas e eu somo com os 4,8%, eu vou tenho que fazer 5,52 coberturas por semana, certo? Esses seriam os valores de cobertura por semana. Todo mundo entendeu essa parte? Qualquer coisa vocês me perguntam, certo? No final, se tiver dúvida, levanta a mão. Outro ponto importante, Raquel, eu não tenho meia porca para cobrir, né? Eu sempre vou ter que cobrir uma porca inteira. O que eu posso fazer? Nesse caso aqui, você pode multiplicar pelo mês, você pode multiplicar pelo seu ciclo que você exerceria, mas aqui, ó, vamos supor, 4 semanas, vezes esse valor, dá em torno de 20 a 22 fêmeas sendo cobertas por mês, certo? Isso aí é a forma que a gente arredondaria de forma correta. Beleza? Raquel, tudo bem. Você já me explicou o que seria o meu alvo de cobertura. Mas eu não sei a importância desse manejo. Por que eu tenho que fazer essa ruma de cálculo? Por que eu tenho que fazer esses cálculos? Tenho que avaliar tudo isso. Por isso aqui, ó, gente. Quando eu tenho um alvo de cobertura correto e eu consigo organizá-lo, eu vou conseguir ter o melhor uso das minhas instalações, vou conseguir otimizá-las, usá-las pelo período certo. Eu vou conseguir fazer a limpeza e desinfecção correta das minhas baias, principalmente de maternidade. Eu vou conseguir ter uma entrada correta de leitores, porque eu sei onde vai ter os furos que vão precisar que esses leitores entrem e vou calcular a idade correta desses leitores. Outro número é o número de leitões desmamados. Eu consigo prometer para o meu comprador um número específico de leitões. E por fim, eu consigo comprar os insumos de uma forma mais efetiva. Eu consigo otimizar minha compra de insumos, certo? Tudo bem, Raquel, você me falou de tudo isso, mas a gente veio hoje falar dos problemas reprodutivos, né? E o que impacta mais os problemas reprodutivos no alvo de cobertura? É justamente aqui, ó, no partos fêmea-ana. É onde a gente vai ter o maior impacto dessas perdas reprodutivas. Se eu cubro a fêmea e ela não chega a parir, eu não atinjo o meu alvo de parto. Então, eu sempre vou ter um desafio presente na minha granja, certo? Ó, parto fêmea-ano. Para quem ainda não conhece essa expressão, né, quem não conhece essa variável que a gente analisa na granja, ela vai consistir nos dias de gestação, na duração da lactação e no intervalo ela tem que ser desmamada e ser coberta, certo? E é por isso que as perdas reprodutivas vão interferir. Antes da gestação e durante a gestação, a gente tem a influência da repetição de cio, aborto, falsa prenhez, e ali no intervalo entre ela ser desmamada e coberta, a gente tem aí os anéstios, né, e os aumentos desse intervalo de desmame e cobertura. Por fim, para trazer ainda mais vocês, assim, ó, Raquel ainda não me convenceu que o alvo de cobertura é um parâmetro importante. Eu trago os dados realmente financeiros da nossa conversa. Quando a gente pega aqui essa tabela, que é uma análise entre os dados das granjas do Ceará, escrita no Agrilis, versus o geral, né, a média geral do Ceará, do Brasil, as top 50 e as top 10 granjas de melhores resultados, a gente observa o quanto o Ceará ainda tem de oportunidade, de ainda chances de melhorar e de ganhar mais dinheiro, né, de ganhar mais economia, certo? Aqui, ó, a gente tem de perdas reprodutivas comparada com o geral, que é a média nacional, mais 6% de perda reprodutiva. A gente tem aqui desmame e cobertura um pouco maior também. E todos esses parâmetros aqui vão influenciar nesse carinha aqui, ó, que são os desmamados que cada fêmea consegue lidar durante o ano. Comparando o Ceará com o geral, a gente tem aí 3,67 leitão a menos por porca. E esse número não é tão gritante quando a gente fala de uma porca. Mas
quando eu pego minha granja de 100 fêmeas, que é a realidade aqui que a gente está calculando, são 367 leitões a menos desmamados por ano. Trazendo ainda mais para a realidade a discussão, olha aqui financeiramente falando, o que eu chegar na média nacional vai me trazer de lucratividade? R$66 mil. Isso aqui falando de leitão desmamado, valor de em torno de R$180 quando desmama na porta, certo? Por fim, para dar início aí às perdas reprodutivas, eu quero trazer para vocês duas perspectivas, que a gente tem essas perdas acontecendo por motivos multifatoriais, nunca vai ser uma causa específica, geralmente está englobada em causas diversas, e elas podem acontecer antes do momento da cobertura, e elas podem acontecer no momento pós-cobertura, certo? Lembrando que, quando a gente fala de perdas reprodutivas, a morte e o descarte das fêmeas gestantes também entra no nosso cálculo, certo? Quando a gente passa aqui para essa foto, que é uma matriz que tem 36 leitão, é um sonho aí de muita gente, né? É um sonho aí, uma só fêmea para em 36 leitões de boa qualidade, tudo bem homogêneo, e isso aqui é o que a gente quer atingir com a palestra de hoje, é que vocês entendam que a gente cuidar da reprodução do suíno é um guarda-chuvinha para conseguir abarcar todas as oportunidades produtivas que essa minha fêmea tem aí para me garantir, certo? E para eu atingir esse nível, isso aqui é um parâmetro que muita gente ainda está falhando, que é a questão das anotações. Para eu saber se uma fêmea pode manter no plantel, para eu saber se aquela falha reprodutiva está se dando por um motivo de aborto, por um motivo de doença, por um motivo de fêmea que tem baixa produtividade, eu preciso disso aqui, que são os parâmetros, que são as anotações, que são os dados. A gente precisa disso aqui bem anotado, todas as informações realmente fiéis para que a gente chegue e consiga fazer um bom diagnóstico. Seja em folha normal, seja as folhas das empresas que elas dão para vocês, seja as mais atuais, né, que essa aqui é uma ficha do S4, que dá todas as informações, mas isso aqui precisa ser anotado, certo? Beleza, introduzimos os assuntos para já ter trazido vocês para a importância financeira das perdas reprodutivas aí na nossa granja. E agora a gente vai começar com os problemas reprodutivos interferindo o nosso alvo de cobertura e aquelas acontecem antes do momento da cobertura, certo? Vamos lá. Esse aqui é um ponto que eu me deparo muito nas granjas. Muito. Essas fotos não são de granjas aqui do Ceará, mas a gente encontra esse resultado aqui em muitas granjas. Não sei se aí atrás está dando para ver, mas são fêmeas muito magras. Então isso aqui é uma das principais causas que interferem no nosso parto femininal. Por quê? Fêmea magra não entra no cio. Fêmea magra entra no cio, é coberta e perde gestação. Sempre que eu tenho um descuidado com essa fêmea durante a lactação, quando eu não tenho um controle do score corporal dessas fêmeas durante a gestação também, tudo isso vai influenciar em eu ter um plantel com estado corporal magro. E muitas vezes os clientes chegam para a gente perguntando: minhas fêmeas não dão cio, minhas fêmeas estão com problema reprodutivo. E quando a gente chega na granja, a primeira coisa que a gente conversa é: vamos fazer o score corporal? E a gente se depara com essa situação, que são fêmeas realmente muito magras, e isso vai ser um dos primeiros pontos, os primeiros pilares a interferir no problema reprodutivo. Outro ponto aí de anestro, né, que são os problemas aí antes da nossa cobertura, são os cistos ovarianos. Não sei quantos de vocês já fizeram assim a tentativa de abrir a fêmea para observar como é que estava o útero, como é que estavam os ovários, como que estava o aparelho reprodutivo das fêmeas que vocês descartaram. Mas basicamente, essa primeira foto é um ovário normal e essa segunda é uma fêmea que apresenta cistos, certo? Esses cistos eles vão se dar por vários motivos. Os mais comuns e mais corriqueiros são tratamento hormonal. Quem foi que nunca aplicou o PG600 para a fêmea entrar no cio, para induzir o cio do leitor? Quem nunca aplicou um ciozinho, né? Quando a fêmea está sem dar cio, quem não está dando cio, não está entrando no grupo de cobertura, e aí a gente faz esse tratamento hormonal. Se fizer no momento errado, dosagem errada, de forma errada, isso aqui, ó,
é uma chance grande de acontecer. Outro fator que interfere nos cistos é a parte de micotoxinas. As micotoxinas, né, que são os fungos na ração, também podem ocasionar esses cistos aí. Eles vão ser de origem luteal, folicular, mas o mais comum é o luteal, certo? Essa parte aí é mais para o pessoal aí das academias, né, da pessoal acadêmico. E esses cistos, eles vão ocasionar, né, o famoso anestro, que é a fêmea não entrar no cio depois do desmame, ou então a leitora não entrar no cio, os cios irregulares, que são os cios fora de hora, e também o ninfomanismo, que as fêmeas elas ficam dando cio constantemente, certo? Passando aqui também para outro ponto importante, que muita gente chega para a gente falando, Raquel, minha fêmea não está em anestro, minha fêmea não está dando cio. E quando a gente chega na granja, a pessoa não está fazendo o estímulo correto, nem da leitor e nem da fêmea desmamada. Aí aqui trazendo para vocês os parâmetros, né? A gente sempre tem que passar aí o macho, iniciar a detecção a partir dos 170, 190 dias de idade. Temos que realizar essa detecção 2 vezes por dia, todos os dias. Raquel, todos os dias? Todos os dias. Raquel, 2 vezes ao dia? 2 vezes ao dia. Com isso aqui, gente, não tem conversa. Esse aqui é um ponto inegociável na granja. Inegociável. Então, vocês levem essa informação para a granja de vocês. Cio, detecção, passagem de macho é um manejo inegociável que tem que ser bem feito, que tem que ser de forma correta e responsável, certo? Passando agora para os parâmetros após a cobertura, os principais problemas que a gente tem são esses aqui. São as repetições de cio, os abortos e a falsa prenhez, certo? Vamos começar com a repetição do cio, né? A famosa repetição, que assola aí a maioria das granjas que a gente trabalha. Elas podem ter caráter regular ou irregular. E como que eu diferencio as duas? A regular vai ser quando o ciclo estral da fêmea é respeitado. Então, o cio da fêmea dura aí em torno de 21 dias a 21 dias, ela está dando cio novamente. E esse aqui é o famoso cio regular. Existem autores que consideram 42, 63 dias cios irregulares. Só que se eu perco o cio com 21 dias, essa primeira repetição, vocês não consideram que essa segunda repetição também é uma repetição regular? Também é uma repetição comum? Porque esse aqui, ó, foi falha de detecção. Então, ele não é irregular. Ele é regular, só que foi perdido o cio. E isso demonstra para a gente, quando vamos fazer o diagnóstico, quando a gente vai fazer o diagnóstico de granja, a gente observa que isso é um parâmetro indicativo de falha na detecção de cio. E a gente sempre vai bater. Façam a detecção de cio de forma correta. Certo? Esses problemas reprodutivos aí, né, que causam esses cios regulares, eles podem se dar na fecundação e na concepção. O que acontece na fecundação, Raquel? Eu posso ter... Gente, esse negócio está bem acelerado. Mas, enfim, eu posso ter um problema de inseminação, eu posso ter um problema de fêmea, por exemplo, magra, que eu vou cobrir essa fêmea, ela vai ter reabsorção embrionária, eu vou ter esse problema decorrendo, por exemplo, de falha da minha dose inseminante ou do macho. Quem nunca colocou um macho para cobrir 3 fêmeas na mesma semana? Quem foi que colocou o macho para cobrir 5 fêmeas na mesma semana? Gente, o macho esgota, o macho ele cansa. A produção de espermatozoides deles não é tão rápida quanto a gente gostaria. Então, eu não posso realizar uma cobertura, mesmo sendo um monto natural, de muitas fêmeas, certo? Isso é muito importante. Outro ponto, a questão da presença de infecção, tanto no macho, por exemplo, no momento da monta, se ele está com infecção no pênis dele, no aparelho reprodutivo dele, ele vai estar levando infecção para a fêmea. Por isso que a gente tem que lembrar sempre que tem que cuidar do macho, não só da fêmea. Se eu realizo um monto natural ou se eu realizo inseminação, tem que lembrar de ter cuidado com o macho, certo? Após essa fecundação, a fêmea conseguir, ser fecundada, criar os conceptos, eu ainda tenho uma grande chance de ter perdas também que ocasionam cios regulares. No caso,
Vocês sabiam que a fêmea não consegue levar uma gestação se tem menos de 4 embriões no momento lá do reconhecimento? Ela não consegue levar. Então, se eu pego uma inseminação fora do momento correto, se eu pego final de cio, quem nunca, no final de semana, estava com preguiça, não passou o macho, ficou com aquela preguicinha de passar o macho no final de semana, e aí pegou o cio só na segunda-feira, e a fêmea, vixe, Raquel, só aceitou uma dose, só aceitou 2 doses. Isso aí é um indicativo de que a gente está pegando cio no final. E isso é um problema que vai ocasionar tanto redução do número de nascidos, mas também pode acontecer isso aqui, uma repetição regular, certo? Outro ponto, existe muita gente que acha que a Raquel falou que não pode ter fêmea magra. Ela disse que tinha que cuidar do score corporal dessas fêmeas. Mas, após a cobertura, eu não posso dar ração demais. Eu tenho que ter controle. Por quê? Se eu dou uma ração muito energética ou dou uma grande quantidade de ração, principalmente ali até os 18 dias de vida, o fígado desse animal ele vai trabalhar muito. E tem um hormôniozinho chamado progesterona, que é o que segura a gestação. O fígado, quando ele está trabalhando muito, ele metaboliza tudo, inclusive a progesterona. E aí é um motivo de repetição de cio regular, certo? Então, sempre lembrar, 2 kg de ração, 1,8 kg é o suficiente para aquela fêmea até os 18 dias, pelo menos, certo? Outro motivo, Raquel, os cistos, pode ser que essa fêmea tenha realmente uma fecundação, mas que ela acabe tendo problema com esse cisto, decorrente de tratamento hormonal e de outros motivos, certo? A transferência de dessas fêmeas fora de hora. Quem nunca pensou, eu vou abrir aqui esse espaçozinho do grupo de cobertura, estou precisando transferir aqui essa fêmea, porque eu cobri fora do local, acabou dando uma repetição, vou tirar ela daqui e botar para outro canto. Não façam isso. Por quê? Se eu cubro essa fêmea e transfiro, eu estou causando um estresse. E esses estresses, até os 18 dias, vou bater sempre nos 18, 21 dias, eu posso estar ocasionando aí uma perda de gestação, certo? E por fim, esse é um ponto que aqui no Ceará a gente não sofre, né? A gente tem bastante luz, a gente tem até sol demais, um sol para cada um, mas em grandes de pressão negativa isso aqui tem que ser um cuidado, tá virando uma realidade aqui no Ceará. Grande de pressão negativa com baixa luminosidade pode também levar essa fêmea a ter uma infertilidade, pode levar ela a ter uma repetição de cio, ou até mesmo problemas aí de aborto futuros, certo? Passando agora para as repetições irregulares. É quando ela sempre ocorre fora de hora, quando ocorre em outro momento, em um momento que não é convencional da detecção de cio, certo? E o que pode ocasionar essas repetições irregulares, Raquel? A morte desses embriões, então vamos supor, transferir a fêmea por uma barra coletiva. Eu transferi essa fêmea, e essa fêmea acabou brigando por território, foi ali organizar a hierarquia, né, organizar o grupo, e aí aconteceu a morte dos embriões. Aí vou ter um cio irregular, certo? Quando a fêmea tem uma febre, deu um problema de influenza, deu um problema respiratório que ocasiona febre, isso aí tudo também vai influenciar no meu cio irregular. Outro ponto, falha de detecção. Mais uma vez ela aqui, né? Eu estou inseminando no momento errado, acabei tendo problema de transferência, transferi na hora errada porque achei que tinha coberto antes, cobri depois. Isso é um problema. E por fim, os abortos não observados. Essa aqui é a causa mais convencional. E por que é tão importante a gente saber isso, Raquel? Porque se eu estou dizendo que está tendo um cio irregular, pode ser que esteja tendo alguma doença. E se está tendo uma doença, a gente tem que agir prevenindo e tratando o mais rápido possível. Vocês viram que a gente tem 13,7 basicamente de leitão a menos do que a média nacional. E que a gente pode atingir até 66 mil a mais numa grande de 100 fêmeas. É um valor que a gente tem que brigar por ele. É um valor financeiro que vai fazer a diferença na sua grande. Por isso que é importante a gente saber, de todo esse começo da nossa conversa. Certo? Por fim, a gente tem que ter o controle aí das cistites, né, que são aquelas infecções de bexiga, as outras infecções uterinas. Fiz o parto da fêmea, tive que fazer um toque, medicar imediatamente após o toque. Não vou deixar para depois, não deixe
para depois. Tudo que eu deixo para depois, a chance de não ser feita é muito alta. Então, sempre previnam. A gente conseguir atingir aqueles 66 mil a mais é com prevenção, é cuidando, tratando e se precavendo, certo? Fatores estressantes, né? Deu um calor muito grande, flutuações de energia, sustos, entrou, sei lá, um cachorro muito bravo dentro da minha granja e aí assustou as fêmeas. Isso pode levar a repetição de cio irregular, pode levar a aborto, certo? E por fim, essa danada dessa micotoxina, né, que é a zearalenona, que é a famosa zero, que ela vai aumentar os receptores de estrogênio e vai fazer com que essa fêmea possa apresentar ninfomaníase. Então ela vai dar um cio irregular, vai estar apresentando cio fora da época, mas não é um cio verdadeiro, é um cio por conta da micotoxina. Outro ponto, uma pseudogestação, uma falsa prenhez. Posso dar uma infertilidade nessa fêmea, certo? Esse útero foi o útero que eu acompanhei de uma fêmea, foi descartada. E aqui, ó, vocês observam que ela tem dois parâmetros que interferem no descarte dela. Ela tem secreção dentro do útero, não sei se o pessoal aí atrás está conseguindo ver, mas tem aqui secreção, e também apresenta cisto ovariano, certo? Por fim, falando aí do aborto, né? Essa fêmea ela conseguiu reconhecer a gestação, ela realmente se identificou hormonalmente como uma fêmea PREM, que esse reconhecimento acontece no 12º dia e no 18º dia de vida do leitão, e por isso que a gente não pode fazer manejos mais abruptos com essa fêmea até os 21 dias, né? Para ser um pouco mais seguro. Lembrando que aborto é considerado toda gestação que acontece um parto, onde os leitões venham a nascer antes dos 110 dias de idade e eles também não podem sobreviver até 24 horas depois do parto, certo? É normal que aconteça aí, em média, durante o ano, 1 a 1,5% de aborto, certo? E o nosso principal desafio é esse aqui, ó, a visualização do problema. Muitos abortos que acontecem quando os conceptos ainda estão muito jovens, de gestação, quando ainda estão muito pequenos, eles caem nas valetas, eles às vezes são comidos por gatos, cachorros, enfim, na hora da limpeza, acaba indo junto com as fezes, junto com a urina. Isso aqui dificulta muito a nossa observação. Por isso, quem trabalha na granja, quem é o dono da granja, quem gerencia a granja, tem que ter muito controle ao observar aquelas fêmeas que apresentam retorno de cio, porque pode ser um aborto, certo? Existem os problemas de causa materna e causa fetal, mas realmente o que ocasiona aborto na fêmea suína, a mais comum é causa materna, que aí entra os abortos de forma infecciosa e os abortos não infecciosos, que aí vai discorrer, né, por conta de infecção de bactéria, vírus, protozoário, ou por causas não infecciosas, que na verdade são as mais comuns, certo? A causa viral mais comum que a gente tem é a parvovirose, que é aquela doença que a gente já previne nas vacinas que a gente dá para prevenir doenças reprodutivas. Outro ponto importante, circovírus. Muitas vezes a gente esquece do circovírus como um problema reprodutivo, mas se tiver afetando as fêmeas, se tiver em alto ar e surto dentro da granja, a gente tem a ocorrência sim de abortos por conta de circovirose, tanto o PCV2 quanto o PCV3, certo? Peste suína clássica, que aqui no nosso estado a gente está lutando para não ter mais casos, né? Está lutando para conseguir debelar. Peste suína africana, que ainda bem que no Brasil é uma doença exótica. Temos a algésia, pires, adenovirose e influenza, dando aí uma, digamos assim, chamada, né, uma atenção boa para a influenza, que muitas vezes a gente tem uma febre na fêmea. Primeira pergunta que eu faço quando a pessoa diz: Raquel, está tendo aborto aqui na granja, a fêmea está com febre? Porque a febre sempre vai levar a um caso de aborto, certo? Se eu não tratar antecipadamente, se eu não tratar precocemente essa febre, vai levar a um aborto, certo? Importantíssimo. Pode ser de causa bacteriana, aí as duas primeiras também vêm na vacina, né? Na PLE, na vacina de doenças reprodutivas, que no caso seria leptospirose e erisipela. Temos a brucelose, acredito que muita gente que cria suíno também cria bovinos,
Unidos cria cachorros, e esses dois são agentes que têm uma contaminação muito grande cruzada com o suíno. A gente muitas vezes negligencia essa parceira aí das doenças reprodutivas. Então, ter controle de quem entra em contato com os suínos de vocês, certo? E por fim, as infecções ascendentes, que são as cistites. A fêmea inseminada é colocada num local úmido, tem muita umidade, fica com muitas fezes, muita urina, aquela lama na traseira dela. Essas infecções ascendentes aqui, ó, podem levar a casos de abortos, microabortos, abortos até mais avançados. Então, tem que ser cuidado, certo, gente? E a parasitária é mais esse amiguinho aqui, ó. Sei que essa foto aí trouxe para quebrar mais aí o clima, mas suínos não podem entrar em contato com gatos. Se na granja de vocês tem um gatinho que dorme junto com os leitões dentro do escamoteador, que vai, come as placentas, fica próximo, isso aqui não pode. O Toxoplasma gondii não faz mal só para mulheres grávidas, também faz mal para porcas grávidas, certo? Por fim, trazendo aqui ó, um trabalho bem atual aí para vocês entenderem quais as causas de doenças infecciosas que estão mais correlacionadas com os abortos hoje em dia, que são o PCV2, que no caso é a circovirose, e a parvovirose, reforçando a importância da vacinação desses leitões, reforçando a vacinação desses animais como a vacina reprodutiva, certo? Problema: doenças infecciosas causando aborto são um indicativo ruim para essa fêmea. O prognóstico não é bacana, porque uma vez que essa fêmea vai abortar por causa infecciosa, as chances de ocorrer novos abortos são muito grandes. Então, por isso que sempre é melhor a prevenção, certo? Mas, trazendo aí um parâmetro bom para vocês, são fáceis de prevenir. Temos vacinas que controlam essas doenças, temos um tratamento de corrimento precoce já conhecido junto anti-inflamatório com antibiótico, temos que ter os cuidados ao parto para não levar a infecção para dentro dessa fêmea e, por fim, manter essas fêmeas em ambientes limpos, higienizados, secos, certo? Para conseguir prevenir essas doenças. Passando para as causas não infecciosas, que agora sim a gente entra na polêmica, a gente tem os fatores ambientais, que pode ser relacionado à flutuação de temperatura, à baixa luminosidade. Então, vocês veem que todas as causas se correlacionam muito, são muito juntas, né? Tudo que vai levar a uma repetição, tudo que vai levar a um microaborto, a um aborto, que vai levar a um anestre, se correlacionam muito. Então, facilita a minha prevenção. Se eu previno uma, eu acabo prevenindo muitas doenças, né? Outro ponto importante que a gente esquece de falar: ventilador com alta potência. Suíno não gosta de vento, principalmente leitãozinho, mas a porca, quando o vento está no rosto dela, quando o vento está em cima dela, ela não gosta. Então, sempre observar. A fêmea que abortou é a que está mais próxima do ventilador, é a mais próxima do barulho, da zoada, é a fêmea que está mais próxima a esse rajada de vento que está saindo, sempre observar, certo? E aqui, mostrando para vocês que existe também um parâmetro que aqui no Ceará não é comum, que é a sazonalidade. Lá mais para a região sul, sudeste, eles têm uma variação muito grande de luminosidade durante o dia, principalmente no primeiro trimestre de ano. E lá eles sofrem muito de abortamentos por conta de sazonalidade. Então vocês veem que mesmo eles tendo esse desafio, eles têm uma prevenção eficiente que consegue realmente garantir aí baixos problemas reprodutivos e ter 3,7 leitões desmamados a mais. Outro ponto importante: fatores nutricionais. As micotoxinas, como a gente conversou anteriormente, mas lembrando novamente do score corporal. Tudo se correlaciona muito. Se eu cuido do score da fêmea, eu cuido da repetição, eu cuido do aborto, eu cuido de diversos problemas reprodutivos e sanitários também. Uma fêmea saudável é mais difícil de ocorrer uma infecção, ou se ocorrer, ela vai ter uma melhor resposta ao tratamento. Existem também, aqui trazendo uma foto para vocês. Vocês acham que essa porca aqui, ela vai apresentar cio? Se ela apresentar cio, vocês acham que ela vai conseguir levar uma gestação adiante? Não vai, né? Então isso aqui é um desafio para a gente.
certo? Outro ponto importante são os fatores estressantes. Esses fatores estressantes, a gente tem aí a transferência, né, aquela movimentação, também vai ser um fator que vai impactar nesses microabortos. Outro ponto importante, mudança de arraçoamento. Quem foi que nunca quis otimizar a granja, otimizar a mão de obra, melhorar a vida dos funcionários, e aí acabou, não, vamos aumentar o horário de arraçoamento, vamos colocar para 7h30. Aí as porcas começam a abortar, começa a dar repetição, começa a dar um monte de problema reprodutivo. Acho que vocês já devem ter visualizado, já devem ter escutado esse tipo de situação. Animal gosta de rotina. O suíno gosta mais ainda. Se o horário de ração dele é 6 horas, é 6 horas. Se eu vou fazer mudança de horário de ração, gradual, dia a dia eu vou aumentando um pouquinho para ele não se estressar. É um animal sensível, que aguenta já muito desaforo. Então, se ele gosta da rotina, a gente tem que dar a rotina, porque senão ele vai responder com esses problemas reprodutivos, certo? E por fim, os barulhos, né? A gente vê muito nas granjas, quando está raçoando, quando está passando entre a granja, gritando por fulano, gritando por ciclano, brigando porque o Fortaleza perdeu, brigando porque o Ceará ganhou. Ninguém sabe quem é que ele torce, né? Então, assim, são fatores que a gente tem que evitar dentro do galpão. Dentro do galpão não se grita, dentro do galpão não se assusta a fêmea, certo? E por fim, aqui nós temos as infecções, inflamações que vão ocasionar essas perdas reprodutivas. Por quê? O que acontece? Quando eu tenho um problema no casco, que a fêmea está com inflamação no casco, vocês sabiam que isso influencia o problema reprodutivo? O que acontece nesse caso aqui? Essa fêmea pode ter febre, mas principalmente esse processo inflamatório, ele vai gerar um hormônio, que é o hormônio que induz o parto. Então, se ela está com um processo inflamatório, independente do que seja, ela pode levar aí o aborto ou parto prematuro, certo? Para finalizar essas causas e a gente passar para o que interessa, né, que é a parte do dinheiro, trouxe aqui uma foto dessa fêmea para representar uma falsa prenhez. Muita gente diz, Raquel, eu estou com muita falsa prenhez na granja. A gente chega na granja para observar, as fêmeas não têm barriga, não tem peito, é uma fêmea normal, é uma fêmea vazia. E aqui a gente bate novamente na detecção de cio. Por isso é importante fazer a detecção de forma correta. Uma falsa prenhez, essa fêmea ela vai apresentar todas as características de uma fêmea prenhe. Ela vai criar barriga, ela vai descer teto, ela vai ter todas as características. A única coisa que não vai ter são os leitões dentro da barriga dela, certo? Outro ponto importante, isso aqui ocorre por uma disfunção hormonal. Ela não reconhece o retorno ao cio. Isso aí é o que vai dar essa falsa prenhez. Não é uma coisa comum de acontecer, mas quando ocorre, sempre tem origem patológica. Nunca vai ser normal. Não tem, né, cadelas que acontece isso, às vezes se reconhece que está grávida, tem que esperar a gravidez todinha. Quando nascem os cachorrinhos, tem que adotar um ursinho de pelúcia para que não entre em depressão. Não sei se vocês sabiam disso, mas nas cadelas acontece muito isso, mas por origem normal, origem natural. Na fêmea suína, não. Tudo que correlaciona a falsa prenhez é de origem patológica, certo? E aí vai entrar, né, aquelas infecções de útero, aquelas infecções pós-parto. A gente pode ter aí fetos macerados, que ocorrem por causa de infecções e outros desafios. É uma patologia de difícil ocorrência, certo? E geralmente, quando a gente chega na granja para olhar, é isso aqui, ó, falha na detecção de cio, certo? E agora vamos para a parte, né, polêmica. A parte aí que a gente vai ver o quanto é importante, o quanto a gente tem de oportunidade, que é a influência financeira desses números. Quando a gente fala de problemas reprodutivos, eles causam impacto nesse valor aqui, ó, nesse parâmetro, que são os dias não produtivos. O que são os dias não produtivos, Raquel? São todos os dias que a fêmea nem está prenhe e nem está com leitãozinho ao pé, quando ela está vazia. Nem na lactação, nem na gestação prenhe. São os dias não produtivos. E todas essas causas que a gente conversou até agora, eles vão causar o aumento desses dias não produtivos,
certo? Aqui eu trouxe para vocês também um trabalho que ainda não foi publicado, certo? Mas para mostrar a influência dos dias não produtivos, né? Qual é a média correta? Seria mais ou menos essa daqui, em torno de 12,84, que é a nossa média aí nacional, certo? A gente observa, de acordo com esses sites, né, internacionais, aqui os valores estimativos. O valor estimativo do dia não produtivo nos Estados Unidos está girando em torno de 2,25 dólares por dia, que representa em real 11,76 reais. Então, cada dia que essa fêmea não está com leitãozinho na barriga e não está amamentando, eu estou aqui, ó, tendo esse valor aí de custo. Eu estou pagando por dia esse valor sem ter nenhum retorno. Quando a gente traz aqui para o Brasil, os valores aí que a Agriles, né, que é o sistema, fez, esses aqui são os parâmetros da região sul. A gente tem aí que cada dia não produtivo representa em torno de 2,34 dólares e eu tenho aí pagando por dia R$ 12,25, que essa fêmea está sem leitão na barriga ou sem leitão ao pé. Trazendo para a realidade cearense, a gente já fez essas contas, o nosso preço de leitão terminado é maior, os nossos insumos, dependendo da época do ano, são um pouco mais caros, nosso custo de produção é um pouquinho mais caro, e esse valor representa isso aqui, ó, em torno de 20 a 25 reais, dependendo da granja. Então, por dia que não está com leitão ao pé, que não está com leitão sendo produzido na lactação, eu estou pagando 20 a 25 reais. Olha que valor, né? Quando eu passo para a estimativa de lucro que eu estou deixando de ganhar, estima-se que seja entre 10 a 15 dólares por dia que eu não estou ganhando. E isso representa R$ 52 a R$ 78 aí por dia que eu estou deixando de ganhar. Se esse valor aqui ainda não convenceu vocês, agora eu vou convencer. Uma repetição de cio de uma porca e uma repetição regular de 21 dias, eu tenho um custo aí pagando de 420 a 525 reais dessa fêmea. Então, vocês estão vendo a importância dos problemas reprodutivos serem levados a sério, de serem estudados, de serem mapeados, diagnosticados, né? E trazendo aqui para a lucratividade, isso aqui, ó, é o quanto a gente deixa de ganhar, o que a gente poderia estar ganhando com a nossa fêmea e a gente não ganha, certo? Trazendo aqui um número mais aproximado, quando a gente pega aquela tabela comparando o Ceará com o geral nacional, com a média geral nacional, a gente tem 8,58 dias não produtivos a mais. Isso representa, calculando aí para custo, eu estou pagando a mais R$ 171,60 a R$ 214 por fêmea. Vocês lembram que a gente tinha conversado da granja de 100 fêmeas? Pois aqui eu já calculei para vocês. Se eu tenho 100 porcas e eu calculo 100 porcas dentro desses dias não produtivos, eu tenho aí, ó, 17.160 a R$ 21.450 em torno aí de um ano que eu poderia estar botando no meu bolso, fazendo investimento na minha granja, fazendo a reposição correta das minhas leitoas, não ficar guardando fêmea de 12 partos, 9 partos, 10 partos. Vocês estão vendo aqui, ó, o valor. Se for uma fêmea de R$ 2.000, eu vou estar conseguindo quase 10 fêmeas a mais, só cuidando das perdas reprodutivas, só fazendo o controle reprodutivo do meu plantel, certo? E deixando de lucrar, eu vou estar aí deixando de lucrar até aí R$ 67.000. Então, vocês veem a importância da gente saber, da gente controlar e entender também do alvo de cobertura. Não é isso? Aqui, para vocês verem como são os outros estados, né, daqui do Brasil, o Ceará é o que tem o maior dia não produtivos comparado a todos os outros. E olha que a gente está comparado com a Bahia, que tem a temperatura e a oscilação de energia muito próxima, de temperatura muito próxima da nossa. A gente comparado aqui, ó, com Goiás, Mato Grosso, que são regiões que, dependendo da época do ano, são muito, infinitamente vezes mais quentes do que aqui. Então a gente tem muita oportunidade. Vocês lembram do guarda-chuvinha da oportunidade? É isso aí que eu estou falando. A gente tem oportunidade. Não encare esse dado de forma negativa. Isso aqui é oportunidade de melhorar.
é a oportunidade de fazer um alvo de cobertura correto, eu calcular realmente o potencial das minhas fêmeas, eu saber que eu posso fazer esse número de cobertura, organizar, realmente tornar tudo mais tecnificado, certo? E aí a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó, conseguir abrir nosso guarda-chuvinha e pegar todas as oportunidades de leitões possíveis e conseguir não ter aquela perda de 3,67 leitões que a gente está deixando de ganhar no desmamado feminino. É nesse parâmetro que a gente tem que bater. E com isso, a gente vai agora saber o que a gente leva para casa, né? De toda essa nossa conversa. Eu queria que vocês fixassem e levassem para a vida de suinocultores, de produtores, de trabalhadores nesse ramo tão bonito. Isso aqui. Eu tenho que saber calcular o alvo de cobertura, tenho que saber qual é o alvo de cobertura da minha granja, tenho que saber as granjas ativas dentro da minha granja, tenho que saber o que é o parto fêmea-ano, o que eu posso melhorar para que o meu parto fêmea-ano chegue ao número ideal, tenho que saber o que é um dia não produtivo, lembrar o custo desse dia não produtivo, porque sempre que eu quiser gritar, o Ceará ganhou, aí eu vou lembrar, melhor não gritar agora, eu vou gritar lá no refeitório, porque aí, ó, eu vou conseguir abrir o meu guarda-chuva e vou ter esse ganho aí, certo, de leitegado. Com isso, eu gostaria de lembrar também dos valores que a gente consegue lucrar e economizar, né, com essa questão de cuidar dos dias não produtivos. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a equipe da Bioagro, que, enfim, né, é uma equipe muito boa de se trabalhar, uma equipe muito fantástica. Agradecer a todos eles aí a participação. E é isso, gente. Estou aberta aí às dúvidas, o que vocês tiverem aí para perguntar. Vamos criar um bate-papo, se sintam à vontade para perguntar. E lembre-se de, ao final, ir lá atrás, procurar o membro da Bioagro, entregar a fichinha de cadastro para ganhar o brinde. E o sorteio. Mas espera aí, primeiro as perguntas. Parabéns, doutora Ana, né? Obrigado pela excelente explanação. E o espaço está aberto, se o senhor quiser ficar aqui também na cadeira central um pouco, descansar, beber uma água, o senhor pode ficar também aí no pé de palco, fica à vontade. O espaço está aberto, pessoal. Uma consideração, pergunta, observação. Ninguém ficou impactado com o valor, gente? Já primeiro aqui. Se José Pequeno, acertei? Acertou sim. Eu quero fazer uma pergunta, mas não sei, pode ser uma pergunta boa, mas para mim não é. Sim, você falou muito de cobertura. E na zona rural do nosso interior, às vezes o pessoal deixa o reprodutor em mão das fêmeas que vão reproduzir. Isso, quando é feito o reprodutor, que é em mão da fêmea que vai ser coberta, acontece alguma interferência? Tem alguma coisa ao contrário? Obrigada pela pergunta. Qual é o nome do senhor? É Zé Pequeno. Zé Pequeno, olha aí. O nome é Zé Pequeno, hein? Então, Zé Pequeno, não existe pergunta boba. Não existe. Sempre tire suas dúvidas. Pode perguntar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Sempre é excelente perguntar. Muito obrigada pela participação. E sim, tem influência. Principalmente em mão direto. Quando a gente pega em mão direto para realizar uma cobertura, existe um parâmetrozinho, um deficiência, na verdade, que se chama consanguinidade. É quando o sangue de um é muito próximo geneticamente do sangue do outro. E aí quando a gente vai ter aqueles leitãozinhos com lábio leporino, que é o lábio colado com o nariz, quando a gente tem desafio de roncolho, daqueles criptorquidas, quando a gente tem ciclope, que é aquele leitãozinho que tem um olho só, então a gente tem diversos problemas genéticos decorrentes a isso. O que é que eu indicaria? Você sempre anotar quem é a mãe e o pai daquele leitãozinho, marcar ele e as irmãs dele nunca cobrir com ele, sempre cobrir com o outro. Um leitão primo, um leitão, um grau de parentesco mais distante, também vai ter problema de consanguinidade, mas é bem menor. Então, para o interior, eu faria isso. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Eu trouxe
dias a gente precisa secá-los. Aí, por quantos dias a gente pode voltar para a gestação para poder realizar uma nova inseminação? Excelente pergunta. Fala o teu nome para todo mundo. Raidson. Pronto, Raíssa, vamos lá. Obrigada pela pergunta, uma pergunta muito, muito pertinente. A gente sempre fala dos problemas de anestre, afins e esquece de falar dos cios de maternidade, né? Quando ocorre o cio de maternidade, geralmente é por essa causa, né, da segunda pergunta, que são fêmeas que vão magras para a maternidade, vem a parir magra e acaba secando o leite, não consegue manter o leite para a leitegada e acaba tendo que se alimentar mais para se manter do que para produzir o leite, é uma das causas. Outro ponto que pode ocasionar esse cio na maternidade, a quantidade de leitões que ela vai ter ao pé, abaixo de 8 leitões, essa fêmea tem uma grande chance de apresentar cio na própria maternidade. Outro ponto importante, leitãozinho que está doente. Quando eu tenho uma diarreia muito severa, que o leitãozinho perde muitas mamadas, principalmente ali a partir dos 14, 17, 15 dias de lactação, que essa fêmea já não consegue manter o anestro lactacional sozinho, é um ponto que ocasiona. Para saber a relação correta na sua granja, é saber assim, o que está interferindo dos leitõezinhos mamários. É a fêmea? Toda vida que todas as outras fêmeas estão dando de mamar, aquela está escondendo o teto, aquela fêmea está realmente apresentando o teto, o leitãozinho que não está indo mamar. Observe que enquanto todas as outras leitegadas estão mamando, aquela específica leitãozinho não está mamando, tem abaixo de 8 leitões, tudo que interfere digamos assim, no estímulo que o leitãozinho vai fazer na hora de mamar, é um indicativo que vai acontecer o cio na maternidade. E em relação à fêmea magra, muita gente antigamente tinha o conceito de que fêmea magra entrando na maternidade é lá que a gente tem que segurar ela, né? E hoje em dia a gente já conhece que essa fêmea que está magra, a gente tem que cuidar na gestação. Então, a partir ali em torno de 45 dias, 49 dias, colocar uma quantidade maior de ração, conversar com a genética, conversar com o pessoal da nutrição para se acertar e chegarem a um valor de quantidade de ração fornecida por dia, entre os 45 e 75 dias, 85 dias, é o período que a gente consegue melhor realmente organizar novamente o score da granja. E se já entrou uma fêmea magra, cuidar para ela ter realmente o número de leitões que tem os tetos. Quando ela começar a cair muito, eu fazer uma de leite e desmamar essa fêmea. Em torno de 14 a 17 dias é um período bacana, que eu já tenho maior ocorrência do cio na maternidade. Certo? Mais alguém, gente? Só um minutinho, chega de aí. Boa tarde, é um prazer conhecer pessoalmente. Então, você comentou sobre o aborto, né? E o ideal seja fazer a prevenção, mas caso aconteça o aborto, seria o inteligente a fazer, descartar a matriz ou mesmo fazer um tratamento medicando após o aborto, não seria muito caro. Muito bom. Fala o teu nome para todo mundo ouvir. Nádia. Prazer, Nádia. Obrigada também por me prestigiar. Então, no caso dos abortos, o que a gente tem que ver e, assim, observar primeiramente, né? Diagnosticar primeiramente. Saber se é uma causa infecciosa e se é uma causa não infecciosa. Se eu tenho uma causa infecciosa e eu tenho uma quantidade boa do meu alvo de cobertura, eu tenho um controle com leitores que eu posso repor esse plantel, se eu tenho realmente como fazer o descarte, indicativo descarte, certo? Causa infecciosa. Se eu tenho uma causa não infecciosa, aconteceu um susto, aconteceu uma falta de água na granja, aconteceu uma mudança de ração, o caminhão de ração não veio, abortou mais fêmeas, aí não, a gente realmente indica pular esse aborto e no seguinte realizar a cobertura. Medica, faz todo o protocolo, que pode ficar algum resto de parto, e aí faz a medicação de prevenção e no próximo pode utilizar, mas abortos não infecciosos. E para diferenciar, geralmente no aborto infeccioso, o leitãozinho, o feto, ele vai estar ou hiperêmico, que é bem avermelhado, ele fica bem vermelho, ou então ele fica macerado, que é os pedaços de leitão saindo. Pedaço de pata, pedaço de perna, pedaço de mão.
e aí é um leitão macerado, que ele não consegue se manter todo realmente completo, ele fica se despedaçando. E aí são os indicativos de abortos infecciosos. Obrigada. Vai, Raquel. Opa! Costumamos aqui essas matrizes magras, né? Que vão ver para a maternidade, mais caquética. Passar o cio dela, ela não vai recuperar. Passar mais do possível. Não vai impactar muito no regional produtivo. Recomendar segurar essa matriz ou descartar logo. Obrigada. Fala teu nome para todo mundo ouvir, por favor. Carlos. Pronto, Carlos. O que acontece? Aí vai depender do score corporal. Quando a gente tem uma fêmea magra, como aquela da foto que a gente mostrou, que é uma fêmea que a gente diz assim que nos graus de score é uma fêmea 1,5 para 2, a gente consegue recuperar. Agora, quando ela chega no estado caquético, que é aqueles estágios 1, que ela já consegue observar olho nu, todos os ossos, consegue observar a costela, realmente está caquética, aí a indicação realmente é descartar, porque os dias não produtivos vão ser muito altos, né? A gente tem que ver. Uma repetição de cio de 21 dias é aquele valor, né? R$420 de média. Se eu pegar aí e ter que saltar 3 cios, 420 vezes 3, vai dar mais ou menos o quê? Mais de R$1.200. Então, com mais de R$1.200 eu compro uma leitoa nova. Então, é melhor eu comprar outra leitoa, fazer a preparação dessa leitoa, ter as leitoas realmente disponíveis para fazer o descarte dessa fêmea, porque em custo não vai se pagar. Obrigada. Mais alguém, gente? Doutora Ana, eu tenho uma pergunta para fazer aqui para ajudar. Também, talvez de algum produtor. Como é a questão da idade de fêmeas mais velhas, quantos partos, a questão do descarte, né? A gente sabe que aqui nós temos muitas caravanas de pequenos produtores, né? Às vezes com quantidades mais pequenas e fica naquela situação, até quando segura a fêmea, vai descartado, vai, ainda está conseguindo parir bem, mesmo com 7 partos, 6 partos. Dê uma pincelada aí para a gente um pouco sobre isso. Obrigada, professor, pela pergunta. Então, gente, nesse caso, na pergunta, a fêmea a gente sempre indica fazer o descarte dela entre o 7º e 8º parto. Tem muitos estudos que são realizados, que são observados plantéis de diferentes idades e ocorre uma redução de produtividade. Tanto na questão reprodutiva, né, dos nascidos totais, essa fêmea vai gerar menos leitões, como também os problemas de parto. Essa fêmea começa a ter dificuldade de parir, começa a ter um maior número de nascimento, começa a ter mais, digamos assim, atonia uterina durante o parto, que é quando ela não contrai mais o útero no momento de realizar o parto. Então, tudo isso vai influenciar a partir do 7º e 8º parto. Por isso, sempre se organizem para já ter uma leitoa para substituir. Raquel, mas eu gosto tanto dessa leitoa, eu gosto tanto dessa fêmea, eu gosto tanto dessa porquinha, eu vou ter que descartar essa minha porquinha com 8 partos. Se você quiser para fim produtivo, se quiser para realmente atingir a melhor produtividade da sua granja, sim, vai ter que descartar a fêmea entre o 7º e 8º parto. Certo? Obrigada, professor. Mais alguma? É algum problema? É algum distúrbio dela ou é normal? Eu vou só repetir a pergunta, considerar alguém da trás de ter escutado, ele perguntou com relação à matriz que come o resto de parto, é isso, né? Então, na natureza, o suíno ela é uma espécie que é presa, ela não é predadora. Então, na natureza, o suíno quando pare, ele come o resto do parto para não dar indicativo para os predadores que existe leitão, que existe filhote. Então, é normal, um comportamento normal. Outro ponto que pode levar a esse tipo de comportamento é, assim, a deficiência nutricional.
Então, se ela, vamos supor, para em 15 leitões, 20 leitões, como hoje em dia tem, antigamente tinha-se a ideia de que não era para dar ração no dia do parto. Só que a fêmea ela gasta muita energia, ela tem que fazer um esforço muito grande durante 2, 3, 4 horas para parir a quantidade de leitão. Então ela tem uma quebra de energia muito grande, ela tem um gasto de energia muito grande. Por isso que às vezes pode ser por isso, mas na natureza é um comportamento bem normal. Mais alguém? Não sei se vocês estão querendo dar um sorteio. Tá todo mundo querendo sorteio, né? Não quer mais perguntar. Pessoal, então, em nome aqui da organização, do Pet Nordeste, do Cultura e Foco, agradecer toda pela palestra, né? Sempre quando tem interação, assim como foi na anterior, nessa agora com a plateia, a gente percebe quanto enriquece, né? O debate enriquece o conteúdo. Então, muito obrigado. E aqui é a sala de palmas para o Vamos ao sorteio. Vai subir aqui, não? Vamos ao sorteio. Boa tarde, pessoal. Todo mundo gostou da palestra da